Olá, pessoal. Sejam bem-vindos no projeto Integrador de Tecnologia da Informação 1. O que temos para hoje? Hoje vamos ver a unidade 2 do módulo 3, tá? Então, no módulo 3, como a gente começou a ver ele na aula anterior, ele trata de desenvolver uma solução para aquele único problema que você escolheu tratar. Nessa unidade 2, nós já temos uma possível solução, então nós vamos repensar, reajustar, refinar ela, desenvolvendo um mapa conceitual, né, que já existe, que já vem da unidade anterior, e o DARE, que é o diagrama de entidade de relacionamento, a gente vai refinando ele e vendo se responde a todas as perguntas e questionamentos. E o principal, pessoal, ver se a gente não esqueceu nada. Lembra lá dos questionários, lembra do checklist? Então, nesse momento, a gente está focando em modelar o que vai ser a implementação. Então, eu estou modelando aqui. Então, é muito importante pensar o seguinte: esses diagramas, eles têm que responder a todas as perguntas, não pode ficar uma dúvida. E ele estaria completo quando ele faz isso, ele responde a todas as perguntas. Mas vamos aprender mais um pouco nessa aula, então. Então, como eu já tinha mostrado a vocês, né, nós estamos nesse módulo 3, né, que é a unidade 1 e unidade 2. A gente já viu, então, essa parte de desenvolver a ideia aonde eu foquei em que eu quero um software que vai me visualizar o ônibus vindo na rua, naquela linha, e eu estando no ponto de ônibus, eu conseguiria pegar ele no momento certo, sem ficar muito tempo no ponto de ônibus, minimizando o tempo de viagem, minimizando o tempo de espera. Então, eu estaria atendendo os meus requisitos. Mas aí eu preciso, né, fazer a modelagem disso, como eu comecei a fazer na unidade anterior, eu fiz um mapa conceitual, e eu fiz o DARE, né? Eu apresentei para vocês as ferramentas, né? Como vai ficar no meu projeto lá. Aqui nós vamos estudar mais e vamos aprofundar mais. Então, vamos lá. Então, refinar as ideias e técnicas, né? Refinar utilizando técnicas, metodologias, ferramentas, é você poder utilizar tudo que existe aí de computacional que te ajuda a desenvolver um pensamento criativo em busca de soluções inovadoras. Então, quer dizer, essas metodologias, essas técnicas, essas ferramentas vão te ajudar a pensar criativamente buscando soluções inovadoras. Eu falei sobre brainstorm várias vezes, até no módulo 2, né, quando a gente estava pensando no problema, ideias, ideias de problemas, ideias, quer dizer, uma chuva de ideias. Depois a gente viu como pode ser usado um mapa conceitual daqueles dados que você levantou, você foi lá, coletou, entrevistou. Então eu olho o cenário do meu problema, e aí, quando eu decidi pegar aquela solução, implementar um software, eu vou e faço o banco de dados desse software. Ou o que eu preciso de informações desse banco de dados, que vai me permitir desenvolver um software para eles. Tudo bem? Então, nesta unidade, nós vamos focar em modelar isso, usando essas ferramentas de brainstorm, de mapa conceitual e DARE, para que a sua solução inovadora resolva um problema de demanda social, ok? Então, quais são as abordagens, quais são as técnicas, quais são as ferramentas que eu tenho que poderia me ajudar nesse pensamento criativo? Então, a principal que eu apresentei e venho usando o livro do Design Think, né? Ele mostra que o brainstorm é uma das ferramentas que você pode usar, tá? Mas a gente vai ver outras. E o objetivo aqui é o seguinte: é mostrar possibilidades de ferramentas. Mas não quer dizer que você tenha que usar todas. Você vai conhecê-las. Quer continuar no brainstorm? Continue. Ah, não, eu vou para protótipo de papel e interface. Cara, é massa, é legal, é divertido. Não, eu vou para storyboard. Não, eu vou para maquete. Não, eu vou para encenação de protótipo. Não, eu vou para interação construtiva. A metodologia, a técnica, a ferramenta que você vai usar é de sua livre escolha. A gente mostra as opções e você decide qual usar. Tudo bem? Isso é apenas para te ajudar a criar novas ideias inovadoras.
Então, se a gente for para o brainstorm, a gente já viu isso aqui lá em outros slides anteriores. Começa com uma conversa por vez, escuta as várias possibilidades. Se você for só você vai ouvir lá os atores, o público-alvo, os envolvidos, os diretor, coordenador que tiver lá na empresa, que tiver naquele problema. Ou, se você tiver em grupo, você vai ter que ouvir todo mundo do grupo. Ou você pode até montar um grupo, você, seus irmãos, seu pai, mostrar o problema e falar assim, ó, dê sugestões de solução para esse problema. Você pode ouvir terceiros. Então, a ideia é conversar um de cada vez, não critique, não julgue, encoraje ideias doidas, malucas, porque às vezes, para um é uma ideia doida, maluca, mas para outro é uma solução inovadora. Então, aqui não tem pré-julgamento, não tem julgamento, não tem pós-julgamento. Tudo é ideia, tudo é inovação, tudo é possibilidade. Construa sobre essas ideias que você ouviu, que você pesquisou, que você investigou, ideias dos outros, ideias suas, não tem o menor problema. Construa, investigue, converse, troque ideia, pense, sonhe. É isso mesmo, brainstorm. E aí você vai adotar uma postura de consenso, quer dizer, depois de ouvir todo mundo e pensar, sonhar, uma vai ser aplicada. Mantenha o foco e mantenha firme nesse tópico aí. É esse aqui. No caso do lixão, reciclagem de lixo, garrafa PET, eu quero fazer armadilhas para mosquito. É essa a solução inovadora. Então, eu pensei em muitas utilização da garrafa PET, decoração, móveis, casa. Eu falei que tinha uma casa que flutuava sobre as garrafas PET. Pois eu quero fazer armadilhas com a garrafa PET, porque na minha cidade está tendo um surto de dengue, zika, chikungunya. Eu quero ajudar nisso. Então eu mantenho o foco. E aí a quantidade também de ideias malucas, boas, ruins, não me interessa. Eu vou criar o máximo de ideias, mas eu vou ter que escolher só uma. E escolheu uma, eu estou ok para descrever essa ideia que eu gerei, que eu investiguei, que eu fiz um brainstorm. Então, quer dizer, o brainstorm não é só ficar pensando, é pesquisar também, é conversar. Então, é possível utilizar o brainstorm e ter ideias inovadoras, ok? Se eu for para protótipos de papel e interface, eu vou e desenho. Olha que bonitinho. Eu vou lá, olha essa figura. Eu vou lá e fiz a primeira interface, aí eu vou para a segunda, eu vou para a terceira, conforme eu for clicando na interface lá, é um tablet, não, é um celular. Irrelevante. Então eu vou desenhando as telas do meu futuro software, da minha futura aplicação, e vou estudando as funcionalidades possíveis. Então, eu pensei que eu posso já pensar no site, que eu quero cadastrar as pessoas que vão me ajudar a construir as armadilhas, que eu vou cadastrar os fornecedores de garrafa PET, que eu vou cadastrar os locais onde eu vou fazer as aulas, os cursos, as dinâmicas de construir as armadilhas. Vai ser no colégio do meu bairro, não, vai ser em praça pública, não, vai ser no dia que vai ter a feirinha lá. E aí eu vou modelando isso, no que seria o meu site. E depois, quando eu tiver tantas quantidades, eu vou distribuir isso. Então, meu site tem que prever tudo isso. Então, isso aqui é um método rápido, flexível, de baixo custo, que é fácil criar as telas, é fácil colaborar, é fácil ver, é fácil entender o resultado. Então, protótipo de papel interface é uma opção. Se eu for para o Storyboard, quer dizer, Storyboard traduzindo ao pé da letra, seria um caderno de história, um gibi, uma revista de que você está lá contando a história do seu software, da sua ideia inovadora, da sua solução para o seu problema. Então, quer dizer, o Storyboard é uma outra metodologia, uma outra técnica que permite liberar a sua criatividade visual, construindo uma história em quadrinhos, por isso chama storyboard,
E aí eu vou fazendo um roteiro lá das etapas. Ó, o cara pega o tablet, ele clica aqui, ele clica ali, aí ele vê a tela, ele visualiza, aí ele vê lá, né, quantos vão colaborar na etapa, quantos vão produzir, quantos vão doar, quantos vão ajudar na distribuição depois das minhas armadilhas. Eu poderia fazer um storyboard, aonde eu defino todas as etapas. Eu permito criar as cenas, os atores, as situações e os objetos que eu estou tratando no meu software lá, produtos e serviços. Então, o Storyboard permite criar essa novela, olha o termo que eu usei, essa história em quadrinhos, essa novela visualmente, e ali você pode detectar coisas que está faltando, que está em excesso e melhorar o seu Storyboard a partir de várias versões que você vai criando para a sua ideia, ok? Então, o Storyboard é uma possibilidade de metodologia, de técnica para você desenvolver um website para o seu criar armadilhas baseadas em garrafa PET, ok? Então, maquete é você demonstrar, né, espacialmente, né, o espaço 2D, 3D, de como seria o seu produto e serviço, as funcionalidades dele, um design real desse produto e serviço, onde você vai poder manusear, pegar, teclar, vai para frente, vai para trás, ó, clica aqui, clica ali. Quer dizer, é o seu mundo real sendo modelado em maquete para você testar os fluxos, as interações do cliente com ele, a usabilidade dessa maquete, né, desse produto, desse serviço, e você visualizar a experiência, né, de um cliente ao manusear o seu produto e serviço. Então, isso é ótimo para experimentação e interação. É uma técnica, é uma metodologia e vocês podem usar também, ok? Encenação de protótipos. Então, você vai e cria um protótipo para o seu produto, para o seu serviço. Ah, eu vou usar mobile, um celular. Vai lá, cria uma interface, como é que você clica aqui, clica ali, o que faz, o que não faz. E você vai permitir simular as situações reais em cima desse protótipo, representando as interações da pessoa, né, do cliente com a máquina, com o seu software, interagindo, diálogos, aspectos do produto e serviço, como isso funciona na dinâmica. Então, ali na figura é o cara mostrando, ó, o meu software é assim, você clica aqui, faz assim, e ele produz esse resultado aqui. Então, isso também é muito interessante de ter, é uma opção que vai permitir simular todas as situações que o seu software teria e ter uma percepção mais aprofundada dessa ideia, desse software, dessa solução. Ok? É uma possibilidade, é uma opção. Então, a última opção, né, a última metodologia que você poderia usar, a última técnica, é a iteração construtiva, aonde você disponibiliza o produto ou serviço para um cliente utilizar ele, e aí você vai olhar, visualizar, monitorar e verificar como ele opera o seu produto, o seu serviço. Então, você vai identificar situações, questões neste cenário que você está oferecendo um produto, um serviço, e vai analisar o comportamento desse cliente em relação ao seu produto, ao seu serviço. Então, a experiência do cliente ali trabalhando, utilizando as funcionalidades, fazendo acontecer, ela é observada durante essa atividade para te dar insights, ideias, ó, está funcionando, não está funcionando, preciso melhorar isso. Então, o cliente pode pensar em voz alta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e facilitar o registro dessas impressões, se são positivas ou negativas. As positivas, beleza, você está no caminho certo. As negativas, você vai ter que melhorar. Essas atitudes e comportamentos do cliente, faz cara feia, faz cara bonitinho, opa, gostei, também são registradas para você identificar fatores de que está no caminho certo ou que estão precisando de melhorias ou que estão precisando de ajuste. Então, a interação construtiva é a última das opções daquela lista. Lembrando, a lista é de seu critério específico. Eu estou dando sugestões, mas você escolhe uma e usa, tá? Não precisa mais do que uma. Não, mas eu quero duas, três. Fique à vontade. Não tem restrição. São tudo ferramentas, modelos, tecnologias
para te ajudar a desenvolver uma ideia inovadora, um produto inovador. Serve para tudo, para site, para produto, para serviço, para o que você imaginar, ok? Nessa seção dicas, ferramentas de prototipação, a técnica de prototipação ela é muito interessante porque permite criar um protótipo de um produto, de um serviço, de um website, de um aplicativo, de um software, de qualquer coisa que você prototipar. A prototipação vai te orientar a como é o fluxo de execução, a interface do protótipo, o design, clique aqui, clique ali, para frente, para trás, encerra, fechou. E como seria, né, o código, o programa, a engenharia, a arquitetura disso. Então, prototipar é muito interessante e ajuda você a visualizar como é o fluxo de operação, a sequência de passos, ou se está atendendo os requisitos também. Porque lembra, o cara está no lixão, ele recebe lixo, ele classifica lixo, pega as garrafas PET, separa, aí ele joga para processar as garrafas PET, aí gera um produto, que é as armadilhas, aí ele distribui. Então, quer dizer, tem um fluxo, tudo tem um fluxo e você precisa verificar se o fluxo está correto. Então, a prototipação também é uma ferramenta que ajuda. Uma observação importante é escolha da ferramenta que você pode usar para prototipar. Então, tem um monte aí na internet, tá? Eu não vou listar, eu não vou indicar, você pode escrever aí, ó, ferramentas de prototipação online. Tem um monte, você use, busque, pesquise e se identifique com uma, porque tem várias, então é aberto isso. Eu só estou dizendo as facilidades, te orientando a usar uma, tá? Mas é livre. Entre essas ferramentas tem o Miro, o Canva, o Figma, o Webflow e outros. Então, eu quero olhar um. Entre lá, pesquise, pegue. A maioria de graça é online. Então, fique à vontade para você usar uma ferramenta se você quer usar a prototipação. Não quer usar, não tem nenhum problema. Aqui são sugestões que vai direcionando você para uma solução final. Então, dicas de como organizar o seu trabalho se você decidir prototipar a sua solução. Quais técnicas você deve utilizar e, utilizando, descreva elas para você poder mostrar para o tutor da disciplina que vai te avaliar, né? Ó, eu usei essa ferramenta, eu prototipei dessa forma e eu gerei esse produto e esse serviço. Então é importante você registrar, você dizer qual a ferramenta, aonde está disponível essa ferramenta, porque ele vai te avaliar como você gerou o produto final. Ele vai olhar a ferramenta em si, tá? Ele vai olhar o processo que você utilizou. E aí você pode apresentar, né, aonde você buscou, né, as metodologias, as ferramentas para desenvolver essa solução inovadora. Eu entrei no website lá que me ensinou a como construir as armadilhas. Mas tinha um outro website que também ensinava a construir, mas também tinha um outro lá que era fora do Brasil que ensinava a construir. Então relaciona todos eles, cita todos eles, põe na referência porque você desenvolveu a sua solução inovadora baseada nesses websites e que está relacionadas às disciplinas do seu curso que você aprendeu lá, elaborar texto, você aprendeu a descrever nas referências do seu texto que você pesquisou. Não tem demérito nenhum. É só para saber qual é o caminho que você utilizou, qual foi o fluxo de trabalho. Ok? Dando continuidade, nas dicas 2, esclareça essa solução proposta. A que se destina, qual é o público-alvo, o que você aplicou, como você aplicou, é viável, como, onde, qual é o valor da proposta e etc. Então, quer dizer, lembra, eu estou usando como exemplo o lixão, aonde eu vi que garrafas PETs poderiam ser recicladas, aonde eu vi que eu quero desenvolver um website para ajudar as pessoas no processo de criação de armadilhas utilizando garrafa PET. Então, isso é muito importante, você ter essa sequência do problema que você escolheu e da solução que te motivou a desenvolver o website. Então, aqui existe um template
que eu já vou entrar nesse template e vou mostrar para vocês esse template, os campos que tem no template, que é muito parecido com aqueles do problema, quer dizer, uma continuidade do trabalho, e que você está descrevendo a solução que você vai resolver aquele problema que você escolheu, ok? Então, pessoal, ao clicar naquele link, você vai abrir esse template, que é o modelo de relatório parcial. Parcial por quê? Não é ainda o relatório final. O relatório final é no próximo módulo que encerra a disciplina. Então, aqui é um relatório parcial, aonde você vai descrever, né, o seu nome, a disciplina Projeto Integrador de Tecnologia da Informação, qual é o seu semestre, qual é o seu curso, qual é o público-alvo do seu software, qual é o público-alvo da sua solução. Então, eu estou desenvolvendo um website que eu vou deixar aberto na internet para todo mundo usar, que vai ajudar a cadastrar os fornecedores, vai cadastrar as equipes que vão desenvolver, a definir um local, que vão definir uma data, que vão desenvolver as armadilhas usando garrafa PET, e vai ser o local disso pode ser no lixão, pode ser na praça pública, pode ser no colégio do meu bairro. Então, quer dizer, descreva. Ponha o título da ação, então quer dizer, um website para reciclagem de garrafa PETs, produzindo armadilhas para mosquito. Então, aqui eu já tenho a solução nesse módulo 3 do que eu vou fazer. Qual é o meu aplicativo, qual é o meu website, qual é o que eu vou implementar. E aí eu escrevo um resumo, eu coloco as palavras-chave, reciclagem de garrafa PET, armadilhas para mosquito, garrafas PETs, lixo. Faço uma introdução, olha, eu visitei lá, eu olhei o lixão, tinha muita garrafa PET, eu me motivei a dar uma solução técnica para essas garrafas PET, eu vi que na minha cidade tinha uma infecção de mosquito, eu poderia reutilizar, reciclar garrafa PET para gerar armadilhas, eu desenvolvi tais atividades, fui lá, investiguei, e aí eu vi que tinha websites que ajudavam a construir essa garrafa PET. Então eu decidi fazer um website para coletar, para produzir, para divulgar. Linkei os vídeos desses outros websites. Então a minha solução inicial é um website que vai tratar esse problema. E eu vou ajudar a minha comunidade a diminuir o número de mosquitos e o número de infecções, o número de pandemias que tem aqui na minha cidade, no meu bairro. Então essa solução inicial, eu comecei com essa ideia e a minha solução final vai ser disponibilizar um site aí na web para que todo mundo possa usar, possa produzir, reciclar as garrafas PETs e ter essas armadilhas de graça, a custo zero, e distribuir nas cidades aonde você rodar o software e que vai te ajudar a desenvolver essa solução final, ok? E aí tem mais os campos de consideração. Olha, é possível reutilizar as garrafas PETs, o site está aí, eu, estudante, desenvolvi, mas eu também trabalhei em grupo, então o meu grupo desenvolveu isso. Como eu modelei essa solução? E aí eu tenho que apresentar o modelo conceitual e eu tenho que apresentar o diagrama de entidade de relacionamento. E da onde eu tirei essas informações, qual a técnica que eu usei, modelo ágil, eu modelei assim, eu fiz assim. Então, esses dois, mapa conceitual e diagrama de entidade e relacionamento. Tem as ferramentas que você pode desenhar o mapa conceitual na internet, eu mostrei isso na unidade passada. Tem as ferramentas de diagrama de entidade e relacionamento, eu mostrei também na unidade passada. Então, aqui você vai escrever o seu relatório parcial para a sua solução já definitiva. É isso que eu vou implementar esse site. Então, esse template está disponível, é só clicar lá, ele vai abrir esse template. Você vai preencher com as mesmas informações que você já vinha coletando, quer dizer, é um reuso aqui, um mesmo estudo de caso, só vai complementar com poucas coisas, mas é muito mais fácil fazer esse relatório parcial porque você já tem essa informação. Então, pessoal, eu mostrei o template para vocês.
do que vocês têm que fazer no relatório parcial e entregar esse relatório parcial. Vocês vão postar no AVA, né? Esse relatório parcial e vão postar também o mapa conceitual e vão postar o diagrama de entidade de relacionamento. São 3 coisas para serem avaliadas nesse módulo 3. Então, pessoal, eu, como professor dessa disciplina, estou desenvolvendo a minha ideia inovadora relacionada àquele ponto de ônibus lotados, aonde na unidade passada eu decidi desenvolver um software em tempo real que me mostra o ônibus vindo na linha que o ônibus, eu pretendo pegar a linha de ônibus tal, né? Então tem um mapa mostrando a cidade, a rua e o ônibus vindo e os pontos de ônibus que tem no mapa. Isso eu mostrei na unidade passada. Então aqui eu vou mostrar como é que ficaria o meu relatório parcial em função do meu estudo de caso, do meu projeto integrador. Eu, como professor, falei, eu vou usar todas as técnicas e vou mostrar para você um projeto inovador que eu andei no meu bairro, que eu visitei, que eu vi que era um problema. Então, de todas as informações coletadas, analisadas, registradas, eu fiz o meu mapa conceitual da solução, que eu pretendo implementar o código, pretendo disponibilizar o website para celular, tablet, computador, notebook, o que for que se conecta na internet estaria rodando essa aplicação, esse software, aonde eu vou atender todos os requisitos do meu público-alvo, ou seja, as pessoas, os clientes do sistema de transporte coletivo da minha cidade, pode ser do meu estado, do meu bairro, eu penso grande, aonde essa solução que eu vou desenvolver vai ter um custo-benefício excelente, porque os clientes vão ver em tempo real o ônibus vindo, quer dizer, ele só vai para o ponto na hora que ele vê que o ônibus está chegando, e ele conseguiria pegar o ônibus, minimizando o tempo de espera no ponto de ônibus, minimizando o tempo de viagem dele, e a empresa, né, poderia visualizar os ônibus em tempo real, saber aonde eles estão. Então, eu vou atender todos os requisitos que eu levantei, todos os objetivos gerais e específicos da minha ferramenta, do meu software que eu vou disponibilizar. Então, ele vai atender todos os objetivos desse software. Então, é um software onde o cliente escolhe a linha e vai disponibilizar em tempo real a localização dos ônibus nessa linha. E o usuário pode escolher uma ou mais linhas da cidade. Então, quer dizer, nesse momento ele sai de casa para o trabalho. Legal, saiu do trabalho, ele vai para o shopping. Do shopping, ele vai para uma festa. Da festa, ele volta para casa. Então, ele pode visualizar mais de uma linha. Ele pode visualizar em tempo real os ônibus chegando aos pontos e vai resolver um problema de comunicação. Você lembra que eu falei isso lá no módulo passado e na unidade passada eu reforcei. Existe um problema de comunicação entre o cliente do serviço e a concessionária. Então, esse problema de comunicação eu posso resolver para um simples celular. Eu não sei se vocês perceberam, naquela foto que tinha o ponto de ônibus lotado, tinham vários clientes do sistema de transporte coletivo usando um celular na mão, sei lá, utilizando o WhatsApp, utilizando e-mail, que seja. Quer dizer, a maioria dos clientes do sistema de transporte coletivo na minha cidade tinha celular. Então, se eu desenvolver uma solução que ele já tem o celular, eu tô resolvendo uma solução que ele vai utilizar. Pegaram a ideia? Então, para minha solução proposta inovadora, eu vou acelerar a comunicação entre o cliente e a concessionária, aonde os requisitos que eu levantei lá no módulo 2, eu vou permitir a autenticação do cliente, o meu aplicativo, pelo número do celular, pelo número do IP, pelo número da marca do computador. Eu tenho que autenticar até para saber que tem tantos clientes online, isso é importante. Eu posso consultar as linhas de ônibus, eu posso consultar o perfil meu, de um simples cliente, eu posso visualizar as rotas, eu posso me desconectar do aplicativo, eu posso me conectar, eu posso desconectar. Eu posso consultar minhas linhas favoritas, eu posso marcar de todas as linhas quais são as favoritas, eu posso excluir as linhas favoritas,
eu posso adicionar novas linhas favoritas, eu posso consultar o histórico de consulta, ficou legal, consultar, e posso monitorar linhas favoritas. Então, quer dizer, isso eu prevejo que o meu software terá, no mínimo, essas funcionalidades. Para vocês terem uma ideia, eu saí pesquisando todos os softwares que me permitia visualizar os ônibus e em tempo real. E aí já tem essas soluções. Tem o Moveit, tem o City Mapper, o Citermobile, o meu ônibus em Fortaleza, próximo ônibus em Curitiba, Traffic, Maps de navegação do Google, do Waze, tráfego público. Então, quer dizer, eu saí para investigar e para ver. Algumas dessas soluções são lá fora, fora do Brasil, algumas são em algumas cidades brasileiras, mas não disponibiliza isso de graça. Lembra, o meu projeto de extensão, eu quero dar de graça isso. E o software mais usado é esse Movit, tá? Que ele mostra a mobilidade urbana e é o mais usado no mundo, tá? Não é aqui só no Brasil, não. Então, é interessante ver isso, porque lembra, eu tenho que citar isso nas minhas referências. Onde você foi buscar, onde você buscou, onde você olhou. E a maioria desses aplicativos ou tá para Android ou tá para o Apple, né? Mas a maioria do Android que eu pesquisei, tá? Mas vocês podem também pesquisar para outros sistemas operacionais de celular. Então, a minha primeira versão do meu software eu vou fazer para celular. A segunda eu já faço para notebook, para qualquer tipo aí de servidor, ok? Mas eu pesquisei e olha a lista. Diante desse cenário que eu planejei, a minha solução, então, vai rodar em qualquer celular, Android, Apple, que seja. Então, para o cliente, em tempo real, ele vai ver a localização e a rota, olha o mapinha, as rotas que tem daquela linha de ônibus, e eu, em tempo real, consigo ver, né, o ônibus trafegando nessa linha. O cliente só vai se deslocar para um ponto quando ele tiver lá a confirmação que o ônibus está vindo para o ponto, quer dizer, ele minimiza o tempo de espera no ponto de ônibus e, por consequência, ele minimiza o tempo de viagem dele. E melhora o problema de comunicação entre os clientes e a empresa que fornece esse serviço. Ok? Se eu olhar para os requisitos da concessionária, que eu já falei que eles também vão se utilizar do mesmo software, ele consegue, em tempo real, olhar as viagens e os ônibus circulando, como também ele vai maximizar essas viagens com o maior número de clientes lá dentro, e também vai reduzir custos de manutenção e de configuração. Por quê? Lembra que eu mostrei para vocês na unidade anterior que isso aqui é disponibilizado numa placa lá, né? Tá os horários que o ônibus passa naquele ponto lá. Aquilo está sujeito a chuvas e trovoadas, no sentido chove, sol, estraga a placa, tem um custo para você manter aquela placa lá, ter os horários de ônibus. Então, se isso aqui for online, você muda um horário, o cliente já fica sabendo na hora. Então, o custo disso é menor e a velocidade de propagação da informação é maior. O outro modelo era o papelzinho, né? Você tinha um papelzinho que você pegava e você tinha aquele papel, mas também para atualizar isso tinha que gerar novos papéis, tinha um custo muito maior. Por isso que eu optei pelo sistema sendo mobile, sendo celular, porque todos os clientes já tinham celular, conforme eu mostrei na foto lá. Então, pessoal, esse aqui é o meu mapa conceitual para o meu estudo de caso, para a minha solução do problema. Então, eu tenho aqui os meus usuários, que são os clientes, que pode ser adulto. O adulto usa uma carteirinha de passe. Uma criança, né, que está estudando, ela usa uma carteirinha estudantil para pegar o ônibus de graça aqui na minha cidade. Esses clientes têm um tempo de espera no ponto que eu consigo calcular. Eles têm um tempo de viagem que eu consigo calcular. Para cada cliente desse, eu tenho um tempo de viagem, eu tenho o código da linha que ele utilizou. Cada linha de ônibus tem um código de linha, eu tenho os itinerários dessa linha, que é o caminho que ele vai fazer. Para cada itinerário disso, eu tenho os horários que ele vai passar, eu tenho os pontos de ônibus que ele vai ter que passar nesse itinerário, e aí eu sei que isso pode ser um ônibus, um micro-ônibus ou uma van, que às vezes a empresa pode ter isso. Aqui onde eu resido não tem, mas pode ser que em outra cidade tem.
Nesse itinerário vai ter as ruas e avenidas. De acordo com o itinerário, eu consigo ver as viagens executadas, se ela está atrasada no horário ou antecipada. Essas viagens pertencem a uma linha de ônibus que pertence a uma empresa que é uma concessão e que está no sistema de transporte coletivo da minha cidade. Essas empresas, lembram, aqui são 3 que participam aqui da concessão. Elas têm uma frota de ônibus, para cada ônibus tem um código do ônibus que atende uma viagem executada, e esse código de ônibus ele tem uma placa de ônibus, o modelo, marca e fabricante e o número de lugares que ele consegue transportar de clientes. Então, esse é o meu mapa conceitual do meu problema ponto de ônibus lotado. Lembra que começou assim? Então, eu coletei todos os dados, eu já mostrei essa figura para vocês, e aí eu estou detalhando ela. Para encerrar, a solução DARE, que é o meu diagrama de entidade e relacionamento, tem a ver com as informações do mapa conceitual. Então, olha que bonitinho. A minha empresa tem um código de empresa, nome da empresa, endereço da empresa, telefone, e-mail. O status quer dizer está ativa ou está desativada, porque pode ter que perdeu a concessão, essa empresa não está mais. Então, eu tenho os contratos de concessionária, que está ligado ao código da linha que ganhou aquela concessão. Então, a linha ônibus aqui me define o código da linha que eu vou informatizar, aonde tem o itinerário dessa linha. O código do itinerário está relacionado com o código do ponto que ele vai ter que parar, o horário que ele vai ter que parar, data de início e data de término desse itinerário. Então, isso funcionou de 2020 a 2022. Eu tenho os pontos relacionados de ônibus, então tem o código do ponto, a descrição do ponto, o tipo de ponto, a data de início e data de término desse ponto que ele trabalhou naquela avenida, porque isso às vezes muda com o tempo. Eu tenho as viagens realizadas, eu tenho a frota de ônibus daquela empresa que está relacionado com as viagens. Aí eu tenho aqui, né, no caso, os clientes que estão fazendo essas viagens, com o nome do cliente, a cidade, o telefone, o e-mail, data de nascimento. E eu tenho o tipo, né, de cliente. Lembra que eu tenho 3 tipos. Pode ser uma criança, pode ser um adulto e pode ser um idoso. Na minha cidade, idoso não paga ônibus, mas eu tenho que classificar porque eu tenho que dar um atendimento diferenciado na hora que ele entra no ônibus. Criança paga meia, adulto paga inteira e idoso não paga. E eu, como me loguei na plataforma, eu faço um registro de log da plataforma que eu chamei com vocês de BOLU, que é um sistema, né, de ônibus, para eu verificar como ele está visualizando ele no caminho, ok? Esse é o meu DER. Então, eu tenho que postar no final desse módulo o meu relatório parcial, o meu mapa conceitual e o diagrama DER, que é esse que eu mostrei do meu problema, ok? Isso está na primeira versão. Eu vou modificar depois, vocês vão ver que o meu também sofreu alteração. Lembra que eu falei que é um processo contínuo para desenvolver? Pois o meu sofreu alteração também. E eu vou mostrar isso depois. Mas vamos lá. Então, eu cheguei no final desse módulo. Módulo 1, eu fiz lá meu desafio, meu City Tour, transporte coletivo. É isso que eu quero olhar. No módulo 2, eu vi que tem um problema com os pontos de ônibus cheio. E aí eu propus uma melhoria de um software de comunicação entre os clientes e a concessionária. E no módulo 3, eu desenvolvi o meu software para mobile, para celular, que eu chamo de Bus Online User, quer dizer, os ônibus online para os usuários, entendeu? Para os clientes. E eu apresentei aqui no final do módulo 3 o meu relatório parcial, o meu mapa conceitual e o meu diagrama de entidade de relacionamento. E aí, na próxima aula, nós vamos começar o módulo 4, onde eu vou validar essa solução fazendo os diagramas UML. Ok, pessoal? Então, vamos só finalizar dizendo que nesse módulo eu tenho que apresentar o relatório parcial, é para reforçar mesmo, o mapa conceitual e o diagrama entidade de relacionamento. E para esse aqui tem um template que eu mostrei para vocês, que tem lá introdução, objetivo, justificativa, fundamentação teórica, resultados, impactos, tem tudo que eu mostrei para vocês lá, ok?
As referências continuam no Design Think do Tim Ball, lê o capítulo 7 e 8, e mais um pouco de diagrama, entidade e relacionamento, porque vocês vão ter que usar uma ferramenta daquela online para fazer o diagrama. Eu mostrei na unidade anterior como é que você faz o diagrama e como é que você faz o mapa conceitual. Então, encerrando, existem as leituras complementares em banco de dados, porque tem que fazer o DER, né? E tem que fazer o mapa conceitual, mas eu deixei mais para parte de banco de dados complementar. São os livros que estão na referência dessa disciplina também, ok? E encerro por aqui.